Pastor Reginaldo, por gentileza, pode chegar aqui em nome de Jesus. Esse aqui. Pai do Senhor, irmãos. Estamos de volta. Espero que tenham dormido bem, né? Tenham passado bem a noite, né? Daquilo que Deus tem feito. E que tempo oportuno que nós estamos tendo, né? Os assuntos, eles precisam ir voltando, porque senão a gente esquece deles, né? E como foi falado aqui ontem pelo pastor Renato, realmente Deus colocou esse tema no coração do pastor Flávio, porque vamos passar o ano inteiro recordando. Irmãos, isso traz um temor no coração da gente. Você imagina que nós somos aqui uma congregação de pessoas chamadas para ser santos. Você já pensou nisso? Isso traz um peso muito grande, inclusive para pregar, para trazer a palavra do Senhor, porque é um tema que mexe com todos nós. Nós conhecemos a nossa vida, nós sabemos que somos pecadores e temos o que confessar praticamente todo dia. Se você puder, fique em pé, por favor. Vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 1, segunda epístola de Pedro, versículo 3 e 4. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Amém? Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Há uma vírgula aí, mas nós vamos parar aqui. Gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco em tuas mãos. A igreja aqui também reunida para ouvir tua palavra. Ensina-nos nesta manhã, Senhor, como o Senhor vem nos ensinando nas 2 noites anteriores. Espírito Santo, completa essa obra em nossa vida. Desperta-nos, Senhor, para esse tema. Desperta a nossa vida para nós reconhecermos a importância, a necessidade, Senhor Deus, da santidade em nossa vida. E fala nesta manhã, Pai, sobre este chamado para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode sentar. Meus irmãos, há 3 palavras muito semelhantes ligadas ao tema central dessa conferência, que é santo, santidade e santificação. E para a gente entender essas palavras, a gente pode aplicá-las a Deus. Deus é santo, amém? Mas isso não é um título vazio que ele tem. Ele é santo porque a sua natureza, ela é formada por aquilo que reflete, né, a sua santidade. Os seus atributos refletem uma santidade plena, né, uma santidade completa. E falando de santificação, não se aplica ao Senhor. Ele nunca precisou passar por nenhum processo, nem para adquirir santidade, nem para aumentar a santidade dele. Ele é santo, Deus é santo. E os homens, como nós, podemos também ser santos, amém? Tanto é que nós temos o mandamento e temos o chamado dele para sermos santos. Mas quando nós comparamos, irmãos, a nossa vida ou a nossa santidade com a santidade de Deus, nós percebemos que ele está em um outro nível. Deus está em um nível totalmente diferente do nosso. A palavra mostra claramente que nós podemos ser santificados, e somos santificados pelo Senhor.
Mas a santidade de Deus pertence a Ele, é intrínseca a Ele, tem origem nele, é propriedade dele, está nele. Ele não depende que alguém transfira para ele como nós dependemos. Então Deus está em outro nível. Ninguém é tão separado do mal quanto Deus. E também ninguém é tão comprometido com o bem quanto Ele. Deus é superior em tudo, irmãos. A palavra mostra que Ele é autoexistente. Ele não precisou ser criado. Ele simplesmente é. E a gente nem consegue entender isso. A palavra mostra que Ele é imutável. Tudo está claro na mente dele. Ele não precisa mudar nada, porque Ele simplesmente é onisciente, onipotente, onipresente, como nós declaramos seus atributos. Ninguém tem isso. E nem nunca vai ter. Então Deus, Ele está numa posição diferente da nossa. Ele sempre foi, é e sempre será santíssimo. Santíssimo. Deus tem uma existência que só Ele, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conhece. Nós não conhecemos dentro da essência de Deus a sua santidade. Nós só sabemos porque a palavra revela e porque nós temos experimentado na nossa vida um pouco daquilo que Ele transfere para nós. Mas a nossa mente não alcança isso. Irmãos, e sabendo disso, nós deveríamos ter um pensamento mais positivo a respeito do mandamento de Deus. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Talvez, irmãos, não tenha assunto que tenha mais resistência na história da igreja do que esse. Que tenha mais resistência na nossa história, na sua história e na minha, do que ser santo como Deus é santo. Esse mandamento, ele é visto sempre de um modo negativo. Estereótipos do que é ser santo, zombarias do que é ser santo. Às vezes esquisitices mesmo. Às vezes modelos de santidade que não são aqueles que Deus quer, onde você é o centro de tudo e não o Senhor. Faz com que a gente pense que santidade é uma coisa pesada, um fardo que nós temos que carregar, nos separar do pecado, nos separar das coisas que nos separam de Deus. Mas quando nós olhamos para Deus como esse Deus santíssimo, que está vivendo em um outro nível, nós podemos fazer uma pergunta diferente, irmãos, nessa manhã. Por que Deus quer tanto que nós sejamos santos? Porque Ele é santo. Essa é a pergunta que nós deveríamos estar fazendo. O que Ele quer oferecer? Quais são as suas intenções? Por que Ele pensa assim sobre nós, que Ele quer que nós sejamos santos? Porque Ele é santo. E a primeira resposta que nós vamos dar nessa manhã, a respeito dessa pergunta vital para a nossa vida, é porque a santidade é o modo de vida natural para o qual Deus nos criou. A convivência com o pecado faz a gente pensar que ser pecador é normal, mas não é. Você já pensou nisso? Nós não conhecemos outro jeito de viver. Antes de mencionarmos a questão de sermos cristãos, pensemos no fato de termos nascido em pecado. A palavra mostra aí, Pedro fala para nós, no versículo 3, que pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você observa lá na primeira epístola de Pedro, está o mandamento. No primeiro capítulo foi falado aqui esses dias. Pedro traz esse assunto de forma mais clara. Deus quer que nós sejamos santos como Ele é santo. E aqui ele mostra que Ele dispõe para nós tudo o que nós precisamos para que isso aconteça. Por quê, irmãos? Porque Deus sabe que não é natural. Ele não nos criou para sermos pecadores. Eu e você, nós não fomos criados para a vida que nós levamos. Não é natural. Às vezes a gente
pode pensar que é natural, mas a palavra mostra claramente para nós: nós pecamos porque nós estamos quebrados. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Davi, ele vai dizer que ele foi concebido em pecado pela mãe dele. E essa é a sua realidade e a minha realidade. Infelizmente, irmãos, nós vivemos um padrão, um modelo de vida que nós aprendemos com os nossos pais, porque eles também são pecadores. Nós aprendemos com o mundo que nós estamos vendo, e nós aprendemos que nós trazemos esse pecado em nós desde que nascemos. Então, talvez, aquilo que passa pela sua e pela minha mente, a maneira que nós aprendemos a pensar, a sentir, a sonhar, as coisas para a nossa vida, tudo, irmão, está contaminado pelo pecado. O nosso olhar está contaminado pelo pecado. O nosso raciocínio está contaminado pelo pecado. E o pecado é a única coisa que nós trazemos para esse mundo e que vai se desenvolvendo em nós e nos ensinando. É triste dizer, e talvez nós que somos pais achemos até isso chocante, mas às vezes foi em nosso lar que nós aprendemos a mentir, vendo as mentiras dos nossos pais. Talvez no seu lar a verdade é um valor, foi um valor, mesmo não sendo crente. As pessoas diziam, seu pai, sua mãe dizia assim: aqui a gente não mente. Mas, irmãos, olhe para a realidade. Talvez foi no nosso lar que nós aprendemos a guardar rancor, vendo o casamento dos nossos pais, vendo o tratamento com nosso irmão ou uma irmã. Talvez foi em nosso lar que nós aprendemos a tirar vantagem dos outros. Talvez foi com os amigos, onde o pecado que estava em nós, ele foi crescendo e foi formando a nossa personalidade, a nossa maneira de pensar e agir. E hoje nós estamos aqui com um grande desafio de sair dessa vida antinatural, onde a gente pensa que o pecado é normal, e passar para o propósito de Deus, para aquilo que Ele nos criou, para aquilo que Ele de fato quer para nós. Talvez como eu, você tenha que vigiar suas conversas. Talvez como eu, você tenha que vigiar os seus olhos. Talvez como eu, você tenha que vigiar seus sentimentos, o seu coração. Todos nós passamos por isso. E, irmãos, quando nós olhamos para o mundo, eu já mencionei isso aqui uma vez, não sei se aqui ou na outra igreja. A gente diz que o mundo é mau, mas o mundo é o lado do avesso do coração do homem. O mundo não traz nada de mal em si. Não é a criação de Deus que contamina as coisas, é o coração do homem. É do nosso coração que procede todo o pecado, disse o Senhor Jesus. Então essa é a vida que nós aprendemos a conviver, irmãos. Às vezes foi com outras pessoas que nós aprendemos também a dar desculpas. Eu estou falando para você e para mim, viu? As mais conhecidas, todo mundo faz. Todo mundo faz. Não há ninguém perfeito. É muito difícil ser diferente do mundo. E assim vai, tantas coisas, irmãos, que passam pela nossa cabeça. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a nos adaptar ao nosso caos. Para que as coisas não saiam do controle. Para que a gente não fique louco. Muitas das vezes é a desculpa, é a válvula de escape da nossa vida, onde nós dizemos assim: bom, pelo menos eu não sou o único a fazer isso. Pelo menos eu não sou o único a pensar assim. Pelo menos eu sei, eu sou pecador e todo mundo é pecador, mas não é natural. Amém? É uma condição da qual não podemos escapar.
Mas na mente de Deus, Ele preparou você, Ele nos preparou para nós sermos santos como Ele é santo. Esse é o propósito de Deus. Sermos santos como Ele é santo. O Espírito Santo, ele fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Voltando só um pouquinho aí. Exatamente isso. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. A vida que nós vivemos, irmãos, no pecado e pecando. Não cheguei nos cristãos ainda, não cheguei em nós, né? Estou falando aqui no geral. Ninguém vive no pecado, amém? Mas a vida que nós temos como pecadores está aqui muito claro, revelado pelo Espírito Santo. Nossos pais nos legaram. É chocante, mas é verdade. Agora a boa notícia, irmãos, é que Deus nos chama, aí voltando em 2 Pedro, na parte B do versículo 3, Deus nos chama para a sua própria glória e virtude. Ele está chamando você, Ele está chamando a mim, desde sempre, para nós voltarmos para a sua própria glória e virtude. No começo dessa palavra nós mostramos como Deus está num nível elevado, e agora Ele quer nos levar para o seu nível. Ele quer nos fazer experimentar o que Ele vive. Olha que coisa fantástica, irmãos, da parte de Deus para nós. Ali é o nosso lugar de origem. Ali é o nosso lugar natural, com Deus, em santidade, livre do pecado. É o nosso lugar que Deus preparou para nós. É um chamado que Ele tem para nós, para a sua glória e virtude. Cristo nos dá um novo propósito para a nossa existência. E eu vou ler aqui para eu não esquecer nada. Perseguir a santidade, dando lugar diariamente ao processo de santificação, conduzido pelo Espírito, até que ser santo como Ele é santo, seja tão natural quanto beber água. É natural para nós ser santo? Não é. Por isso você enfrenta a guerra, por isso eu enfrento guerra. Mas Deus quer que seja tão natural, que eu dê lugar ao Espírito Santo, de tal maneira, irmãos, que Deus possa falar na minha mente, falar no meu coração, e Deus possa me corrigir, que Deus possa mostrar o que está errado na minha vida. Que ser santo seja para mim como beber água. Eu me alegro na santidade. Eu reconheço nela o meu lugar. Eu reconheço nela o lugar onde eu quero estar. Eu quero ser santo como Deus é santo. E Ele nos chama, irmãos, com este mandamento, por quê? Porque esse é o lugar que Ele preparou para você. Esse é o lugar que Ele preparou para mim. Quando nós ouvimos aqui as pregações sobre santidade, eu estou abalado, pastor. Porque eu sei que há esse chamado do Senhor para mim também. Irmãos, Deus destruiu o poder do pecado em nossa vida. E aqui a coisa começa a apertar. Porque se não é natural, e se Deus nos manda ser santos, e a gente desculpa dizendo assim, olha, mas não é fácil. Olha, mas o mundo é muito difícil. Olha, mas a minha carne é muito forte. O diabo me tenta demais. Eu preciso dizer para mim mesmo, irmãos. Você precisa dizer para você mesmo. Será que Deus nos jogou no fogo, passando para nós um chamado que nós não temos condições de cumprir, de obedecer? E aí nós vamos ver, irmãos, que a palavra do Senhor mostra que Jesus veio e Ele destruiu o poder do pecado em nossa vida. E há pelo menos 3 coisas que você pode fazer hoje que você não podia fazer antes de Cristo. A primeira delas
é resistir ao diabo e suas tentações. Tiago diz, Tiago 4,7, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, eu posso resistir ao diabo em nome do Senhor Jesus. O versículo na primeira parte explica como, né? Se eu estiver sujeito a Deus. Se eu estiver sujeito a Deus, eu direi não ao diabo. Mas a palavra mostra também. Esses textos estão sendo, irmãos, só recordados para nós. 1 Coríntios 10:13 diz o quê? Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Sabe, irmãos, nós nascemos no pecado. E no pecado, sem Cristo, nós não tínhamos condições de vencer as tentações que vêm sobre nós. E elas vêm, e são muitas. Quem aqui sofre tentações? Fazer igual o pastor Flavinho. Quem aqui sofre tentações? Nós somos tentados todos os dias, irmãos. As nossas fraquezas são exploradas pelo diabo. Ele quer saber exatamente onde ele pode nos atingir. E às vezes, talvez, entremos por caminhos onde nós permitimos que as tentações se fortaleçam na nossa vida. Fiquem mais difíceis de serem quebradas em nós. Mas sabe de uma coisa? Deus está conosco. E a palavra mostra que Ele vem com a sua fidelidade. E vem com a sua capacidade. E Ele não permite que Satanás venha sobre nós de uma maneira que nós não consigamos nos livrar. Não podemos viver uma vida acuada. O diabo não pode nos colocar no canto da parede e dizer assim: daqui você não sai, você vai fazer o que eu quero. Irmãos, o pecado é sempre uma escolha. Para nós, crentes no Senhor Jesus, libertos do poder do pecado. Antes não podíamos, mas Cristo quebrou o poder do pecado. Agora, irmãos, nós fomos habilitados para dizer não. E quando eu não digo não, fui eu que não quis dizer não. Porque é mais natural para mim, que nasci no pecado, muitas das vezes, achar ou pensar que ainda é assim. Mas Cristo nos deu poder para resistir ao diabo e às suas tentações. Outra coisa, irmãos, que não podíamos fazer antes e agora podemos. Gálatas 5,16 fala para nós o quê? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Nós não podíamos, irmãos, viver o fruto do Espírito. Nós não podíamos, irmãos, vencer os desejos da nossa carne. Mas agora há uma guerra dentro de nós, e mais uma vez, Deus não nos deixa sozinhos. Essa guerra é travada entre o Espírito Santo e a nossa carne, para que nós possamos viver a vontade de Deus em santidade. Aleluia, irmãos. Viver o fruto do Espírito e não as obras da carne. Uma terceira coisa que podemos fazer agora e antes não podíamos é praticar as boas obras preparadas desde a eternidade como um novo estilo de vida para nós. Efésios 2:10. O que a palavra diz? Pois somos feitura dele. Amém? Somos feitura dele, criação dele, imagem dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nada mais, irmãos, significa isso aqui do que um novo estilo de vida. A vida com o fruto do Espírito,
A vida da prática de novas ações na nossa vida, resistindo ao diabo, sujeitando a Deus e vencendo as tentações. Deus viu isso, irmãos. Nós somos capazes de obedecer ao mandamento do Senhor, ao chamado do Senhor. Sede santos, como eu, Senhor, sou santo. Que vida você quer ter? Que vida eu quero ter? O que vai ser natural para nós, irmãos? A posição de santidade ou a posição de pecador, sem santidade, vivendo no pecado? Responda agora para você mesmo. Onde você deseja estar? No propósito de Deus? Naquilo que desde antes da fundação do mundo Ele preparou para você, preparou para mim? Ou na nossa velha vida? Nas nossas velhas escolhas, na nossa antiga maneira de pensar? Eu não sei você, mas é uma guerra dentro de mim. Não pela verdade, como o pastor Renato falou aqui ontem. A verdade nós conhecemos, mas pela prática da verdade. Mas Deus está nos chamando, irmãos, vamos viver uma vida natural de santidade. Que o pecado na minha vida seja um acidente. Que o pecado na minha vida seja porque eu ainda sou pecador, infelizmente. Que o pecado na minha vida seja porque eu ainda não fui glorificado. Mas que o natural para mim seja viver uma vida santa. Porque Deus me colocou e me chamou para essa posição. E eu posso. Porque eu fui capacitado com tudo que eu preciso. Pedro diz, pelo seu divino poder, Ele nos tem dado tudo. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A prática de vida cristã. Pensa por um minuto aí. Eu vou pensar aqui também. O que tem te impedido de vencer em alguma área da sua vida? O que está faltando de recurso para você vencer, para eu vencer nas áreas da minha vida? O que a palavra está dizendo? Pelo poder dele, Ele nos doou tudo o que a gente precisa para viver uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida separada do erro, como Ele é separado do erro, como Ele é santo. Mas, irmãos, primeiro, Deus quer que sejamos santos como Ele é santo, porque essa é a vida natural que Ele preparou para nós. Mas também Ele quer que nós sejamos santos porque Ele é santo, porque Ele nos quer para si. Pedro fala aí no versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito ricas e grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmãos, esse texto é um resumo. Mas Deus nos quer para si. Não é só uma questão de olhar para a terra e ver que nós somos obedientes, de ver que nós estamos obedecendo os seus mandamentos. Não, é porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E Ele quer que nós o conheçamos pessoalmente. Ele quer que nós conheçamos quem Ele é. O Senhor nos ama muito. Mas a palavra fala em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também fala no 12, no capítulo 10, verso 12, sem santidade ninguém verá o Senhor. É tão importante a santidade quanto a fé, irmãos. Esse assunto precisa agarrar em nós como se fosse algo que não pode mais soltar. Em nome de Jesus, que seja um tempo de nós abraçarmos isso, porque eu creio que está sendo chamado de Deus para a sua igreja no final dos tempos, que nós possamos deixar para trás
o pecado. Eu não sei se você é uma pessoa que acompanha. Eu imagino que sim, acompanha o que está acontecendo por aí, né? Nós estamos vendo tanto escândalo no mundo mesmo. Escândalos de artistas, de atores, disso, daquilo outro. Pessoas que talvez formaram até a nossa mente em algum momento da nossa vida. Descobertos com os crimes mais bárbaros, com comportamentos mais bizarros que podem existir. É assim o mundo, irmãos. Mas Deus está querendo nos tirar disso, para que nós possamos brilhar novamente como luzeiros nesse mundo, no meio de uma geração perversa, diz a palavra de Deus. Nós somos luz. Nós somos luz. Irmãos, mas para não haver nenhuma confusão pelo que eu falei antes, é bom a gente entender que nós não conseguimos ser santos por nós mesmos. Parece uma contradição, né? Primeiro, Deus disse que nós devemos ser santos, mas nós não conseguimos sem Ele. Por isso mesmo, irmãos, Deus torna possível a nossa santificação. Já falei, mediante a presença do seu Espírito Santo, seu Espírito santificador. Deus não precisa de santificação, mas nós não vivemos sem ela. O que para Deus não serve, para nós é indispensável. Sem santificação, irmãos, sem dobrar o nosso coração, dobrar nossa cabeça, nos sujeitarmos ao processo que o Espírito Santo quer fazer em nossa vida, nós vamos talvez ser desconhecidos do Senhor no final. Para quem o pecado é um acidente, tudo bem, irmãos. E se você é alguém que está em guerra contra o pecado, amém, isso é sinal de que você está vivo. Mas às vezes o problema da santidade na nossa vida é porque nós estamos lutando com as nossas próprias forças, da nossa maneira. Deus nos quer para Ele. Deus nos quer para um relacionamento. Por isso você não vai conseguir ser santo. Eu não vou conseguir ser santo sem oração. Porque oração é estar em relacionamento vivo com Deus. E quando eu não oro, eu estou desconectado da fonte de poder que eu preciso para vencer o pecado. Os momentos que eu mais peco são os momentos que eu estou orando menos. Nós vemos isso em Cristo. Ele foi até os limites da tentação. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Mas a hora mais difícil, irmãos, foi aquele jardim. E ele pediu oração aos seus discípulos. Orem junto comigo aqui. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele orou intensamente até suar gotas de sangue. Venceu o pecado para Cristo. Nós vimos aqui a pregação sobre Mateus 4, a tentação no deserto. Jesus estava ali jejuando, orando, buscando vencer as investidas do diabo, mas ali antes da cruz tinha muitas outras coisas envolvidas. Foi a hora talvez mais difícil, irmãos. Ele foi tentado em todas as coisas assim como nós. E o próprio autor aos Hebreus diz que por causa disso também ele nos conhece. E ele sabe a luta que nós passamos. E é capaz de se compadecer de nós. Por isso ele proveu o Espírito Santo. Porque, irmãos, os planos de Deus nunca dão errados. Sabe por que os planos de Deus não dão errado? Não vai dar errado. Porque Deus ele não se ausenta do trabalho dele. Deus ele não se omite do que ele tem que fazer. Deus ele não se esquece de nada que ele tem que fazer. Então a palavra de Deus diz que ele começou uma boa obra em você e ele é fiel para completá-la até aquele dia. Deus está empenhado, irmãos, em nossa vida, em nos fazer santo como ele é santo. Se nós darmos lugar ao Senhor, se nós ajudarmos, aí sim nós podemos. Por quê? Porque nós temos responsabilidade.
A palavra diz que o Senhor não se cansa, nem se fatiga. Pode ter certeza que o que Deus quer mudar na sua vida, Ele vai operar até você dar lugar para Ele mudar. Muitas das vezes nós sofremos, irmãos, desnecessariamente. Às vezes nós deixamos as coisas demorar demais na nossa vida, quando nós já poderíamos estar em um nível mais próximo da santidade de Deus, nós ainda estamos engatinhando. E eu recordo de novo a palavra do pastor ontem, porque nós não queremos deixar a nossa verdade pela verdade de Deus. Aquilo que nós achamos que vai dar certo, por aquilo que Deus garante que vai dar certo. Se nós dermos lugar ao Espírito Santo, Ele vai arrancar tudo que está errado na nossa vida. Ele vai tirar uma por uma, todas as coisas que nos impedem de ver a sua glória, e que podem nos impedir de ver a sua face. Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude, irmãos. Romanos 8, 29 e 30. Por favor, já foi lido aqui. E sempre temos que voltar nesse texto. Porque ele é muito claro. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também, e aos que chamou, a esses também, e aos que justificou, a estes também glorificou. Nós somos uma congregação de pessoas chamadas para ser santos. E quem está trabalhando em nossa vida é Deus. E quem já preparou um lugar para nós, irmãos, na sua casa, foi o Senhor Jesus. Nosso lugar está marcado ao lado dele, com ele. Mas há uma guerra aqui na terra, uma guerra entre a sua carne e o Espírito Santo. Uma guerra entre a minha carne e o Espírito Santo. Nós temos que intensificar. Como nós podemos ajudar o Senhor? Nós temos que intensificar a oração. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que voltar, irmãos. Você e eu voltarmos a ser povo de oração. Povo de oração. Povo de oração. Às vezes, para incentivar a igreja, a gente diz assim: comece com 5 minutos. O pastor falou isso. Eu já ensinei isso dezenas de vezes para motivar os irmãos. Mas, irmão, é uma vergonha. Vamos falar a verdade. É triste que a gente tenha que implorar, que Deus precisa implorar 5 minutos conosco. E eu não estou julgando os irmãos, estou dizendo, a gente precisa voltar a uma vida de oração. Precisamos. Se Deus tem nos chamado nesse tempo para falar de santidade, é porque eu creio que Deus quer de fato limpar-nos. Ele quer de fato usar esta igreja para a sua glória. Nós não podemos ficar preocupados com outros irmãos que congregam em outro lugar, mas o que Deus está falando conosco aqui pode mudar a nossa vida e até influenciar outros. Você pode ser a pessoa que Deus vai usar, cheio do Espírito Santo, com uma vida reta, íntegra, para transformar a sua casa, transformar a sua cidade. Irmãos, nós fomos picados pela serpente. O veneno do pecado está correndo aí, infelizmente, correndo ainda, tentando nos matar. E sabe o que é pior? É que a palavra do Senhor fala que se nós nos entregarmos ao pecado, o pecado vai nos matar. Sabe como é que o pecado mata a gente? Impede a gente de estar com Deus?
É porque hoje eu conto uma mentira. Eu aceito aquilo. Amanhã já não é tão problemático para eu contar uma outra mentira. Hoje eu vejo alguma coisa que não devia ver. Amanhã já não vai ser tão problemático para ver. Então o pecado vai tirando a nossa força, ele vai nos matando aos poucos, como se fosse empurrando devagar a espada em nosso coração. E quanto mais nos inclinarmos para a carne, mais seremos escravos da carne. Mas se nós nos inclinarmos para o Espírito Santo, nós seremos, irmãos, teremos vida e paz. Vida e paz. O Senhor, Ele faz através do Espírito. E Ele faz através da experiência de filiação a Ele. Enquanto eu não sou filho, eu não posso ser santo. E somente Cristo nos marcou com esse novo nascimento. Nos marcou para sermos novas criaturas. Eu não vou perguntar isso de novo, porque a gente pergunta sempre, né? E sabe, você sabe. Mas a palavra de Deus sempre diz para nós julgarmos o nosso coração. Para nós vermos se nós ainda estamos firmados no Senhor. Para nós lembrarmos, Pedro diz para nós lembrarmos de quando nós fomos purificados, não esquecermos disso. Então eu pergunto para você, responda para você mesmo. Você lembra da sua conversão? Você lembra do compromisso com o Senhor? Será que eu lembro da minha conversão, do meu compromisso com o Senhor? Então Deus nos chama para uma experiência de sermos filhos. Irmãos, Deus poderia só ter nos salvado. Já seria bom demais, amém? Poderia só ter nos salvado. Mas Ele quer que nós o conheçamos. Ele quer que nós o conheçamos na sua santidade. E somente conseguiremos este acesso se nós formos santos como Ele é santo. Terceiro e último lugar. Deus quer que nós sejamos santos como Ele é santo, porque Ele sabe por si mesmo que sua santidade é o que há de mais excelente para oferecer para nós, sua criação. Ora, irmão, se Ele está elevado, Ele está vivendo algo que nós não conhecemos, nós só conhecemos a vida de pecado. Será que tem vantagem em ser santo? Muita vantagem. Quanto você pagaria por uma consciência limpa? Quanto você investiria para ter paz com Deus? O que você estaria disposto a fazer para entrar no céu? É o que as pessoas estão vivendo aí, correndo atrás dessas coisas. Mas Deus abriu as portas para nós através do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Para nós não vivermos mais debaixo de condenação, sentindo culpa, desesperados por causa dos nossos erros. Deus quer nos dar paz. Viver com uma consciência que não está limpa é um inferno, é um tormento. E o Senhor quer de nós que nós vivamos como Ele. A consciência do Senhor nunca conheceu mancha alguma. Você crê, irmãos? Você crê, irmão, que você pode viver com uma consciência limpa? Talvez você não possa dizer assim, olha, nem bater no peito e dizer assim, não pequei hoje. Não é esse o propósito. Mas você possa dizer assim, eu tenho certeza que eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus. Pela graça de Deus, pela dependência de Deus, pela oração, pela leitura da palavra, eu tenho certeza que eu estou vivendo conforme o Senhor deseja para a minha vida.
Como deve ser, irmãos, ter um olhar puro, um coração cheio de misericórdia, em lugar de raiva e desejo que a justiça de Deus se faça sobre os homens. Ao mesmo tempo que você não abandona essa justiça. Nós não conhecemos isso de forma natural, até que Deus imprima isso em nós, mas Ele quer fazer exatamente isso, porque é assim que Deus vive. Essa é a natureza de Deus, e é para esse nível de existência que Ele nos chama. Deus fala conosco, eu creio, na sua palavra. Verso 4 de 2 de Pedro: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, vamos ler juntos, para que por elas vos torneis coparticipantes de quê, irmãos? Da natureza divina. Que amor, irmãos. Eu não sei como isso vai acontecer, mas sabe, Deus não está chamando você para ser um Adão restaurado, a antiga vida sem pecado. Deus não está chamando você simplesmente para ser como os anjos, mas está chamando você e a mim para nós sermos coparticipantes da sua natureza. E qual é a natureza de Deus, irmãos? Uma natureza santa, perfeita. Eu só posso ver isso, nisso amor, irmãos. Não somos promovidos a anjos. Mas a filhos de Deus, coparticipantes da sua natureza divina. Para garantir que isso ia dar certo, Ele sacrificou o próprio Filho. Será que Deus valoriza a sua vida? A minha vida? Será que é importante para Ele a sua e a minha vida? Ele sacrificou o Senhor Jesus. Amados, a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Sabe por quê? Porque o diabo não tem nada que interesse a ele. Não tem nada que interesse a Deus. E Ele quer que nós sejamos filhos, que consideremos a mesma coisa, que o diabo não tem nada que nos interesse. Que Deus já nos deu tudo que nós precisamos. Que Deus é suficiente. Que nós queremos contemplar a sua glória. Que nós queremos vê-lo naquele dia. Que nós não queremos uma vida alternativa para nós. Nós já saímos daquele mundo, agora nós vivemos uma nova história, um novo propósito. Então a palavra do Senhor para nós nesta manhã é: vamos acabar com a resistência que nós temos à santidade. Vamos considerar a santidade positivamente, como um valor, como uma riqueza, como uma oportunidade que nós temos de desfrutar a paz, de sermos felizes de verdade nesse mundo. Que eu e você, irmãos, que nós possamos chorar por nossos pecados, e não chorar porque não podemos pecar, e não chorar porque não podemos ter o que a gente tanto cobiça. A palavra do Senhor vai se encaixando, né? Tiago diz: vocês não podem ter porque vocês pedem mal, para gastar, né, os vossos prazeres. Essa oração Deus não vai responder, mas a oração dos santos, esse processo de santificação, se você deseja para a sua vida e ora por isso, Deus vai responder, e você vai ser a mulher e o homem de Deus que Ele planejou que você fosse. Amém? Peço que você fique em pé. Em nome de Jesus. Essa palavra ela vem no meu coração e aquilo que ficou marcado para mim foi isso, irmãos. Estamos tratando a santidade do ponto de vista errado.
Ou amamos a Deus, ou amamos o pecado. Se nós amamos a Deus, nós desejamos estar com Ele. E ser santo como Ele é santo. E o chamado dele para nós, para sermos santos, é um privilégio. É um chamado de amor. Então você pode fechar os seus olhos e falar com o Senhor nesse momento. Diz para o Senhor: Senhor, eu quero pensar em santidade, não como uma coisa que eu preciso fazer com a minha força, para mostrar para os outros que eu sou santo, para provar para mim mesmo que eu consigo vencer o pecado. Fala para o Senhor: eu quero viver em santidade, porque eu quero andar contigo, andar no Espírito Santo, porque eu quero te conhecer, saber que nível é esse que o Senhor vive, conhecer os teus caminhos, a revelação da tua pessoa. Fala para o Senhor. Diz para o Senhor que a partir de hoje você vai se alegrar, porque todos os recursos que você precisa, pelo poder de Deus, estão à sua disposição. Você vai se alegrar porque você pode dizer não para o pecado, porque você pode repreender o diabo da sua vida. Você está feliz com Deus? Diga para Ele: eu estou feliz, Senhor, porque eu sei que há promessas ricas sobre a minha vida, para que eu seja coparticipante da tua natureza. Eu sou filho, eu sou filha. Ô Senhor, em nome de Jesus, abençoa teu povo, abençoa nossas vidas. Te mostrarei. Ah, Senhor Jesus, o teu sangue foi derramado por nós. O Senhor sabe o que é tentação. O Senhor sabe o que é ser tentado pelo diabo, pela carne. Não pela carne do Senhor, que não tinha pecado, mas pelas circunstâncias, pelo mundo. Mas o Senhor também sabe a luta que enfrentamos contra a nossa carne. Oro, Senhor Deus, pelo teu povo neste momento. Peço, Senhor amado, que esse chamado teu para nós nesse tempo, Senhor, se cumpra. Abre, Senhor, os nossos corações. Muda a nossa mentalidade. Senhor, em nome de Jesus, nunca mais queremos considerar viver no pecado como uma vida natural, mas viver em santidade, viver na verdade, viver no teu amor. Filho meu, deixa Deus visitar teu coração nessa hora. As estrelas do céu. Deixa Deus tirar qualquer culpa que você sinta e deixar Cristo purificar você nesta manhã. Te mostrarei. Deixa Deus te revelar como Ele pode te ajudar a vencer as tribulações que tu tens passado, as lutas que tu tens passado. Senhor, tu queres que sejamos santos como tu és santo. Segura, Senhor, em nossa mão neste momento. Espírito Santo, damos lugar ao Senhor. Tudo aquilo que sonhei. Damos lugar ao Senhor neste momento, Pai. Conduz nossa vida. E queima nesta hora, Senhor, todo o pecado da vida. Filho meu, minha bênção será sobre ti. Exalte o Senhor. Uma nova história Deus tem. Confiamos, Senhor, no teu propósito, que a tua obra será completada em nós. Deus tem pra mim. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. E uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo
tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história de santidade, uma nova história de intimidade com o Senhor, uma nova história onde nós vamos nos entregar totalmente a Deus. Amém, irmãos? Viver em santidade é fácil. Talvez por que isso, pastor? Existe um caminho para que a santidade se torne algo fácil na nossa vida. E é sobre isso que eu vou falar à noite. Para mim, viver em santidade é fácil. Eu entendo santidade, eu entendo obediência a Deus como algo fácil. Existe um caminho para isso. E é sobre isso que eu vou falar à noite, né? Eu quero convidar você a estar aqui. Deus está construindo esse caminho, vocês estão entendendo? A pastora Sayonara pregou sobre a santificação, sobre a doutrina de santificação. Ontem, o pastor Renato falou sobre essa verdade. O pastor Reginaldo hoje falou sobre esse chamado de fato para a santidade. E hoje à noite eu quero falar sobre o caminho para viver assim. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse novo tempo que o Senhor está trazendo para a nossa igreja, para os teus filhos, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muito obrigado, Deus. Te agradecemos por todas as palavras que foram ministradas. Te pedimos em nome de Jesus, abençoa o culto de hoje à noite. Que todas essas palavras sejam impregnadas no nosso coração e que esse novo tempo, essa nova história de fato aconteça na vida de cada um dos irmãos para a glória do seu nome. Nós louvamos o seu nome, nós bendizemos o seu nome. Abençoa o nosso domingo, abençoa o nosso resto de dia, e que o Senhor nos traga de volta para esse lugar à noite, para glorificarmos o teu nome, para bendizermos o teu nome, para aprender mais do Senhor. Que o Senhor derrame a tua presença sobre nós. E assim nós oramos como igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos?